Esse é mais um daqueles filmes que deve pintar no próximo Oscar, um filme da Universal, mas que chega ao Brasil pela Netflix, o que facilita muito a gente assistir, ainda mais nos tempos atuais. Para quem se interessa por Oscar e também pelas outras premiações, a gente está fazendo bastante vídeo aqui no canal, desde o mês passado, fazendo apostas para o Oscar de quem vai ser indicado ou não, e também alguns outros vídeos tentando explicar um pouco mais sobre como funciona essa temporada de premiações. Então fica ligado que semana que vem vai sair a segunda das 3 partes da conversa que eu tive com o Dali, tá bem legal. E também na semana que vem vai ter mais um vídeo de apostas para melhor filme e para algumas outras categorias. Relatos do Mundo é baseado num romance de 2016 que eu já vi muita gente falar bem, mas eu ainda não li, e aqui a gente acompanha um capitão que lutou a Guerra de Secessão e agora ele vai de cidade em cidade lendo as notícias dos jornais para as pessoas como uma forma de contar histórias e também de informar essas pessoas. Só que em certo momento ele vai se deparar com uma menina que perdeu tanto a família biológica dela quanto recentemente a família indígena dela com quem ela vivia há 6 anos. E a partir daí eles vão ter toda essa jornada pelo Velho Oeste. E eu confesso que eu esperava aqui um faroeste muito mais revisionista, daquele que quebra com alguns dos mitos do passado, que rompe com alguns estereótipos. Em certa medida isso até acontece, mas no geral é um faroeste bem tradicional, que traz aquelas figuras que a gente está acostumado no gênero. Além disso, ele vai ter uma estrutura de road movie, que é bem comum até em filmes de faroeste, onde a gente vai ver aqueles personagens viajando pelos Estados Unidos até chegar a um local, até chegar ao objetivo deles. E também vai ter uma dinâmica já bastante trabalhada no cinema, que é desse personagem mais velho, prestes a se aposentar, que recebe quase como se fosse uma última missão, e essa última missão envolve uma criança que ele tem que salvar, que ele tem que cuidar e com quem ele estabelece certos laços afetivos. E isso funciona muito bem aqui, principalmente por causa de 2 aspectos. O primeiro é a direção do Paul Greengrass, que é um diretor que geralmente tem uma câmera bem agressiva. Ele é muito conhecido pelos cortes rápidos e também pela câmera tremida, e eu acho ele um dos poucos diretores que usa muito bem esse recurso, algo que está bastante presente nos filmes de ação dele principalmente. Então a gente vê isso muito na franquia Bourne, nos filmes que ele dirigiu, e também em Voo United 93, eu gosto muito de todos esses filmes, eu gosto muito do Paul Greengrass. Mas aqui ele vai apostar numa direção muito mais suave, com exceção de alguns planos de drone que eu achei um pouco deslocados. No geral é uma direção que foca muito mais no pessoal, no íntimo, na relação desses 2 personagens, mas ao mesmo tempo no grandioso. E pode parecer meio estranho, né? 2 coisas bem opostas, e é justamente isso que ele vai trabalhar aqui. O que eu quero dizer com isso? O filme ele vai ser focado nessa relação desses 2 personagens, essa relação central que vai se estabelecer quase como pai e filha. Só que ao mesmo tempo essa relação pequena, essa relação pessoal, ela vai estar inserida em um ambiente grande, em um ambiente hostil, em um mundo do Velho Oeste, em um mundo sem leis, onde aqueles personagens vão estar sempre correndo perigo. Então a direção do Paul Greengrass vai estabelecer muito bem esses 2 espaços, esses 2 ambientes, quase como se fossem 2 mundos dentro de um mesmo filme. Então quando ele filma esses 2 personagens em momentos mais íntimos, quando eles estão estabelecendo e evoluindo essa relação, ele vai usar mais planos fechados para trazer mesmo essa ideia de proximidade entre os personagens, e também muito uso de silêncio. O filme tem uma boa trilha sonora, mas é justamente nos silêncios que ele funciona melhor ainda dramaticamente. É quando a gente consegue sentir aquela relação se desenvolvendo, a gente consegue criar empatia por aqueles personagens e torcer por eles. Além disso, também vai ter uma dinâmica muito bem criada aqui entre eles em relação à comunicação. Eles não falam a mesma língua, e aqui a gente tem um protagonista que é um comunicador nato, e ao mesmo tempo ele tem essa dificuldade de comunicação com a menina, e a partir daí eles vão ter que encontrar outros métodos que não a linguagem para começarem a se comunicar. Então é muito bonito de ver como parece que eles estão sempre procurando alguma forma de se aproximar, mesmo que a língua seja uma barreira aqui. Só que ao mesmo tempo que tem esses momentos menores, mais íntimos, a gente vai para grandes planos gerais aqui, para algumas aéreas, como eu disse, tem até um uso de drone que eu não gostei muito, mas ajuda a estabelecer todo esse espaço, mostrar o que está em volta desses personagens.
toda essa grandiosidade do Velho Oeste e os perigos que eles vão enfrentar naquele mundo. É um mundo muito grande para aqueles personagens. Só que além desses grandes planos mostrando todo o ambiente, a gente vai ter também algumas cenas de ação aqui e umas cenas de suspense também. Então a gente vai ver em vários e vários momentos todos os perigos que eles estão passando. Então o Paul Greengrass vai colocar muita energia nas cenas de ação, ainda que recorrendo muito menos à câmera tremida do que ele costuma usar na carreira, e também algumas sequências mais longas de suspense que a gente vê gradualmente aqueles personagens entrando em algum perigo muito grande. Então vai intercalar muito bem isso aqui, e não vão ser só outros personagens, outras pessoas que vão representar perigos para eles. Aqui é quase como se fosse um perigo sobrenatural nessa terra. Então além das pessoas que vão ameaçar a vida deles, vai ter também o acaso, vai ter também o ambiente. Então tudo aqui parece representar um grande perigo para esses personagens, e é justamente por isso que esse filme funciona. O Velho Oeste acaba sendo quase como um pano de fundo muito bem trabalhado para a relação central desses dois personagens. Só que eu falei que o filme funcionava principalmente por causa de dois aspectos. Um é a direção do Paul Greengrass, o segundo são as duas atuações centrais e essa relação estabelecida pelos personagens do Tom Hanks e da jovem Helena Zengel, que faz um belíssimo trabalho aqui e está tendo esse reconhecimento com algumas indicações na temporada de premiações, e eu não duvido que ela apareça no Oscar, mas eu falo mais sobre isso no meu próximo vídeo de apostas. Aqui o que a gente consegue se identificar muito com esses personagens é justamente porque eles são muito diferentes, mas ao mesmo tempo eles são muito iguais. São dois personagens tentando fugir do passado deles, esse trauma do passado deles, e eles têm que olhar para o futuro para conseguir voltar a viver. Então o filme ele vai trabalhar muito essa ruptura com o passado e o olhar para frente. E aqui só tem esse olhar para frente, esse olhar para o futuro, quando um finalmente aceita o outro. Um só consegue viver com o outro ao lado. Só há futuro para esses dois personagens se eles estiverem juntos. Bonito isso, né? E é muito bonita realmente a relação construída aqui pelos dois personagens. Mas bom, é isso. Em geral, gostei bastante de Relatos do Mundo. É um filme que até me surpreendeu, é melhor do que eu esperava, apesar de não ser tão inovador, apesar da gente ver vários elementos do faroeste aqui, e ser um filme muito grandioso, mas ao mesmo tempo muito simples. É por tudo isso que eu vou dar uma nota 7,5 para Relatos do Mundo. É um filme que eu fico na torcida para aparecer em algumas categorias do Oscar, e espero que vocês possam assistir, tirar a conclusão de vocês e comentar aqui embaixo o que vocês acharam para a gente poder trocar essa ideia. Passe também no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. A gente tá com conteúdos novos lá no Instagram, algumas críticas também, e todo um conteúdo novo no podcast esse ano. A gente tá focando muito no podcast também, então para quem gosta de podcast, vale muito a pena conferir. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Por hoje é isso e corta!